Falando sobre Apocalipse, logo no início do livro, encontramos Jesus se apresentando a João como aquele que era, que é e que há de vir. Confira Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O Alfa e o Ômega, que engloba em si mesmo o passado, o presente e o futuro. Nesta passagem, Jesus se apresenta a João como a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ser o Alfa e o Ômega é o mesmo que dizer que o tempo está contido nele. Ele não apenas engloba a si mesmo, todas as coisas, mas também todos os tempos. Ele é o princípio e o fim. Se encontrássemos numa máquina do tempo e retrocedêssemos até o início de tudo, lá o encontraríamos. Toda a história está contida naquele que é o Pai da eternidade. Toda a existência está inserida nele, como disse Paulo em seu famoso discurso aos atenienses. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Nada há fora dele. É disso que Paulo fala brilhantemente em sua epístola aos Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito ele a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17, 19. Trata-se da plenitude da criação habitando em Cristo. Céu e terra convergiram e estão contidos nele. Não há existência à parte dele. E não só a plenitude da criação está contida nele, como também nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Portanto, não há Deus fora de Cristo. A divindade inteira está nele, em quem tempo, espaço e eternidade coexistem. Ele é o habitat da divindade e da criação como um todo. Ele é o ponte cósmico, onde tudo o que existe converge. Ele é o ponto de interseção do universo, no qual essência e existência se mesclam. Ao apresentar-se como aquele que era, que é e que há de vir, Cristo se identifica como Javé, Yavé ou Yahweh, o mesmo Deus que aparecera para Moisés na sarça ardente. No dizer do escritor de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Repare em um detalhe intrigante. Para ele, o ontem não passou. Se houvesse passado, o escritor teria dito que ele era o mesmo ontem, e não que ele é o mesmo ontem. O verbo ser, quando aplicado à sua pessoa, é sempre conjugado no presente, mesmo quando se refere ao passado e ao futuro. Ele não será para sempre, ele é para sempre. Antes da encarnação, porém, Deus revelou-se a Moisés como: eu serei o que serei. Somente em Cristo o futuro se torna presente. Podemos dizer que, em certo sentido, Deus se atualiza nele. O escritor sagrado afirma que fomos visitados pelos poderes do mundo vindouro. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Portanto, a ordem foi subvertida. O futuro nos visitou, tal qual uma agulha que volta para reforçar um ponto já dado, depois de estar no fim da costura. Em Cristo, o eu serei o que serei se torna o eu sou, repetido em 14 poderosas sentenças ao longo do Novo Testamento. Primeiro, eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 48. Segundo, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10, versículo 7. E quarto, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11. Quinto,
Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. E sétimo, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. Estas 7 declarações são encontradas no Evangelho de João e manifestam a plenitude daquilo que Deus é. Ele é o que sustenta e ilumina o conhecimento, oferece passagem, dirige os passos, dá esperança quanto à eternidade, conduz à fonte da vida e produz através de nós os frutos desejados pelo Pai. Somadas a estas declarações, encontramos outras 7 em Apocalipse. Primeiro, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Segundo, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Terceiro, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Quarto, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Quinto, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Sexto, eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E sétimo, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. De acordo com o rabino Newton Burden, em seu livro Sobre Deus e o Sempre, qualquer pessoa familiarizada com a linguagem hebraica sabe que o tetagrama está associado à noção de tempo. Uma vez que contém o radical do verbo existir ou do verbo ser, como a língua hebraica não declina o verbo ser no presente, o tetagrama parece ser uma mistura dos verbos ele será, ele foi e ele é, somado ao gerúndio do verbo ser. Já outros preferem a leitura do tetagrama como uma representação do tempo presente, sendo precedido pelo particular y, que lhe dá o sentido futuro, ou seja, eu sou aquele que empurra o presente na direção do futuro. Nessa leitura, Deus se define como a própria forma motriz do tempo. Em resumo, o tetagrama seria um código do tempo. Quando Moisés pergunta pelo nome daquele que lhe aparecera no deserto, no arbusto ardente, houve uma inusitada e enigmática resposta. Eri, Eshet Eri, que significa literalmente, serei o que serei, geralmente traduzido como, eu sou o que sou. Dá-se a impressão de que a ordem temporal representada pelo sistema causa e efeito é subvertida. Portanto, não é o passado que determina o presente, e sim o futuro. Sartre parece ter acertado de raspão ao afirmar que somos mais influenciados pelo futuro do que pelo passado. Nas palavras de Boulder, o fazer, o existir de Deus não pertence ao sistema de causa-consequência. O que Deus faz está para além da causalidade. O que causa já é consequência e a consequência já é causa. Não há separação ou distinção entre a intenção e o resultado. O resultado já é a intenção e a intenção já é o resultado. E é esta mesma lógica quântica que encontramos em outro trecho enigmático do livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse capítulo 13, versículo 9 e 10. De acordo com Norman Champlin, em sua obra O Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, o estilo epigramático da declaração deixou perplexos os escribas. A ausência de um verbo com a primeira cláusula impeliu vários copistas a procurarem melhorar o texto. Há pelo menos 12 variantes deste trecho no livro das Revelações.
Talvez, sob a influência de declarações como Mateus capítulo 26, versículo 52, copistas modificaram, de vários modos, a difícil construção grega. Por isso, algumas traduções de português, como a Almeida Corrigida e Revisada, trazem: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Já que não faz muito sentido dentro da lógica de causa e efeito, copistas fizeram acréscimos, de modo que o texto dissesse o que ele, de fato, não pretende dizer. Sem dúvida, faz mais sentido dizer: se alguém deve ser morto a espada morrerá. Ou ainda, se alguém matar a espada deve morrer. Mas, em vez disso, ele diz: se alguém é morto a espada, que seja morta a espada. Não se trata, portanto, de uma previsão ou advertência, mas de uma antecipação. Mais uma vez, o futuro determina o presente, não o passado. Observe que há algo lá na frente que nos atrai como um imã. Se retrocedêssemos ao princípio de tudo, encontraremos Cristo, o Alfa, exercendo o poder impulsionador, empurrando todas as coisas para frente. Se fôssemos remetidos para o futuro, lá encontraríamos Cristo, o Ômega, exercendo seu poder atrator. E por isso que o fluxo temporal segue a direção passado-futuro. Não se pode nadar contra a correnteza. O ponto alfa, início de tudo, impele, empurra para frente, enquanto o ponto ômega, que é o fim objetivo de tudo, atrai, puxa para frente. Algo semelhante ocorre em outro texto, deveras enigmático, extraído do Antigo Testamento, onde Deus declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Geralmente, se acredita que Deus estivesse apenas declarando que usaria de misericórdia com quem ele quisesse. Porém, o fato é que no hebraico, esse é um dos textos mais misteriosos da Escritura. Com efeito, sua tradução ao pé da letra diz: trarei graça, o que houver trago graça, e compadecerei, o que houver compadecido. Em outras palavras, farei o que já fora feito. Era como se Deus propositadamente misturasse os tempos verbais, futuro e passado, convidando Moisés a entrar numa dimensão atemporal, onde não houvesse distinção entre o que se foi e o que virá a ser.